Este relato se passou com meu pai no final dos anos 80. Nesta época, ele e a minha mãe apenas namoravam. O meu pai era um homem muito valente. Naquela época, a minha mãe começou a frequentar um terreiro de quimbanda. Até aí, tudo normal. Porém, o dono do terreiro era um bruxo muito poderoso que mexia com magia negra pesada. A minha mãe não sabia disso na época, pois ela era obrigada a frequentar aquele terreiro pela minha avó, que também frequentava. O tempo passou, e esse bruxo disse à minha avó que a sua filha já estava moça, e que ele a tomaria em namoro, e cuidaria muito bem dela. O problema era que a minha mãe acabava de completar 18 anos, e esse bruxo tinha 49. Mas a minha avó concordou dos dois namorarem. Porém, a minha mãe não queria, pois ela não gostava desse homem. E além do mais, ela já namorava o meu pai, que tinha 24 anos na época. Este bruxo não gostou da minha mãe tê-lo rejeitado. Então, ele disse para minha avó que a minha mãe seria dele, pois as entidades que ele servia tinham poder para isso, e que se ela não fosse dele, ele renunciaria toda a crença espiritual dele. E aquele homem disse isso com muita convicção, de modo que tinha certeza absoluta do que ele falava. A minha mãe logo falou para o meu pai que aquele bruxo estava a perseguindo e querendo ela em namoro, mesmo sabendo que ela namorava. E além do mais, ela não queria um bode velho daquele. O meu pai a proibiu de ir nesse terreiro, e quando o bruxo ficou sabendo, ele armou uma emboscada para o meu pai. Naquela época, o meu pai ia ver a minha mãe toda noite, assim que chegava do serviço, e sempre ia embora tarde da noite, por uma estradinha de terra deserta, e ele voltava a pé. O caminho era iluminado apenas pelo brilho da lua, e logo no início dessa estradinha havia um bar, onde ficava aberto até muito tarde da noite, e o meu pai sempre passava lá para beber e cumprimentar uns amigos. E assim ele fez como de costume. E naquela noite no bar, o meu pai também encontrou o bruxo, o mesmo homem que estava querendo a sua mulher. Meu pai o ignorou, mas o homem veio em sua direção e o pediu desculpas. Disse que não sabia que a minha mãe namorava com ele, e em seguida pagou uma pinga para o meu pai. E quando foi tarde da noite, ele disse que acompanharia o meu pai até em casa, pois ele já tinha bebido muito, e seria muito perigoso andar por essas bandas a essa hora da noite bêbado. E assim eles fizeram. Os dois foram embora conversando como se fossem melhores amigos. E quando eles já estavam na metade daquela estradinha escura e bem distante do bar, aquele bruxo virou e disse para o meu pai: "Joara, meu amigo, você acha que eu vou deixar mesmo você ficar com a Lídia? Ninguém entra no meu caminho e sai vivo para contar a história." Assim que o bruxo acabou de dizer isso, ele passou a rir freneticamente. Os ossos do seu corpo estralavam e a sua massa muscular aumentava. Aquele bruxo se transformava em uma criatura humanoide. Pelos cresciam no seu corpo e o seu rosto ficava em um tom morto e acinzentado, assim como toda a sua barba e cabelo se tornaram um pelo liso acinzentado. Os seus olhos saltavam para fora das órbitas oculares como fogo. A sua boca
se rasgava de lado a lado e caninos enormes começavam a aparecer. O meu pai, muito assustado e meio tonto, não conseguiu correr sem cambalear. Então, a sua única opção foi enfrentar a criatura. Ele pegou um pedaço de pau que havia pelo caminho e deu várias pauladas na criatura. Mas aquela coisa parecia não sentir dor. A coisa investiu contra o meu pai, o derrubando e ferindo. Mas neste momento foram chegando alguns homens. Estavam em 4 pessoas. Eram os amigos do meu pai que estavam no bar. Eles disseram que assim que viram que o meu pai saiu com aquele homem do bar, eles suspeitaram que havia algo de errado e resolveram seguir o meu pai, só por precaução. Os 4 homens estavam armados com facas e partiram para cima da criatura, que não recuou. Foi uma luta sangrenta, que durou quase 1 hora. O meu pai, apesar de ferido, ajudava os homens a lutar contra aquela criatura sanguinária. A criatura era muito resistente, porém era 5 contra 1. Finalmente, depois de centenas de facadas, a criatura cai no chão e começa a voltar à sua forma humana. E antes de dar o último suspiro, aquele homem virou para o meu pai e disse que aquilo ainda não havia acabado. O meu pai pegou uma pedra grande que havia ali e afundou o crânio do homem no chão de terra. Todos estavam exaustos e 2 deles gravemente feridos. Dali, eles foram para a casa do meu pai e o meu avô levou todos eles de caminhonete para o hospital. Afinal, os homens haviam acabado de salvar a vida do seu filho. Todos alegaram para a polícia que foi legítima defesa. Era a palavra de 5 pessoas. E além do mais, todos do bar testemunharam a favor do meu pai e dos seus amigos. E os indícios de luta corporal e ferimentos no corpo do meu pai e dos seus amigos deixava claro que realmente houve uma briga causada pelo bruxo. Ninguém mencionou à polícia que aquele homem era um lobisomem, pois eles não acreditariam. Mas também nem foi preciso, pois nem a polícia gostava daquele bruxo, pois ele mesmo já tinha várias passagens pela polícia, até mesmo de assassinato e rituais de magia negra. Mas o caso foi arquivado como homicídio culposo, e o bruxo liberado da cadeia. Mais tarde também foi descoberto que a minha avó materna sabia que o bruxo estava preparando uma cilada para o meu pai. Aliás, foi ela que contou para ele que o meu pai ia embora tarde da noite de sua casa. E sempre costumava passar por este bar do início da estradinha para beber. Quando a minha mãe descobriu isso, ela se mudou da casa da minha avó e veio morar com meu pai e sua família. Bem, se passaram 4 meses desde este ocorrido. E certa noite, lá estava o meu pai no bar, com seus amigos jogando uns carteados. Era por volta de 2 da manhã. E ele e mais 2 amigos voltaram para casa, naquela mesma estradinha de terra. Mas desde então, o meu pai só andava armado, com uma faca de caça. E quando ele e os seus amigos passaram pelo mesmo local onde o meu pai lutou contra o lobisomem, ele viu aquela mesma criatura vindo da escuridão em direção a ele. Meu pai puxou a faca e partiu para cima da criatura. Aquela coisa atacava ferozmente.
ao mesmo tempo que o meu pai desferia vários golpes com a faca contra a criatura. Meu pai era arrastado pelo chão, era arremessado a mais de 5 metros e também era levantado e jogado com muita força contra o chão, mas ele não desistia e continuava golpeando a criatura. Mas a mesma parecia não sentir dor. Pouco antes do meu pai perder as forças, ele percebeu que os seus 2 amigos estavam rezando. E daí ele apagou. Acordou em casa no outro dia, e muito ferido. Ele estava em seu quarto na cama, e a minha mãe cuidava dos seus ferimentos. E logo então, entrou os 2 amigos que estavam com ele naquela noite. O meu pai, muito bravo, logo disse: "Vocês 2 são os amigos da onça. Aquela coisa estava me atacando bem na frente de vocês, e vocês ficaram lá parados, sem fazer nada, seus bandos de maricas." E foi aí que os 2 amigos disseram: "Seu Juara, você estava lutando sozinho, apontando a faca pro nada. Não interferimos com medo de você nos acertar com a faca. Mas assim que percebemos que algo invisível te arremessava contra o chão e contra as árvores, começamos a rezar o Pai Nosso, e aquilo deu um tipo de explosão e parou, deixando um cheiro de enxofre no ar. E daí pegamos você e trouxemos para casa." Depois deste acontecido, o meu pai teve certeza que mesmo aquele maldito bruxo estando morto, as entidades demoníacas que ele pediu para acabar com meu pai ainda estavam agindo, mesmo depois da morte do bruxo. Pouco tempo depois, o meu pai e a minha mãe se mudaram daquele vilarejo e vieram para Goiás, aonde vivem até os dias de hoje. Atualmente, eles estão casados há 35 anos e tiveram uma linda família, onde eu sou o caçula de 7 irmãos, mas não sou o 7º filho homem, pois tenho 2 irmãs. Então, sem chances de eu me tornar um lobisomem. Hoje tenho 18 anos e acredito fielmente na veracidade de cada palavra do meu pai. Aliás, tem a minha mãe de testemunha, que afirma que foi sim, tudo real. Boa noite.